Nessa quinta-feira, durante evento com investidores em São Paulo, o ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, criticou a condução da política econômica do governo Lula. Guedes acusou a gestão petista de inchar o tamanho do Estado. Disse ainda que o excesso de gastos pressiona o aumento de impostos. Abre aspas. Na hora que o excesso de gasto começa a pressionar aumento de impostos, aí fica todo mundo irritado. Aí vem endividamento em bola de neve, juro alto, fica todo mundo irritado de novo. Fecha aspas. Paulo Guedes também analisou a decisão do governo Lula de acabar com o teto de gastos criado pelo governo de Michel Temer e adotar o novo arcabouço fiscal. Abro aspas novamente para Paulo Guedes. Assim que o governo chegou, tirou o teto, tirou tudo e falou: vou chutar o balde, vou fazer o que eu quiser. Aí foi para o outro extremo, fecho aspas, para Paulo Guedes, ex-ministro da Economia. Piotr, quando fala em chutar o balde, lembro ainda em dezembro de 2022 a aprovação da PEC da transição, que nós aqui na Revista Oeste chamamos de PEC da gastança, né? Quando o Congresso autorizou ali, foram 145 bilhões, deixar esse valor de 145 bi fora do teto de gastos. E aí o resto a gente tem acompanhado no dia a dia. Aquela PEC fura-teto, que foi aprovada ainda pela legislatura anterior, a pedido do presidente, do então candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva, eles queriam um pouco mais grave do que foi, tá? Mas ainda assim o Congresso deu ali uma chancela que não poderia ter dado, porque o país, vamos ser justos e vamos olhar só para os fatos, porque eles não pedem licença para ninguém, os fatos são os fatos. O governo Bolsonaro assumiu em torno de 75, se não me engano, a relação dívida-PIB. Relação dívida-PIB parece uma coisa difícil de compreender, mas não é não. É quando como o imposto é uma alíquota, quanto mais a economia cresce, mais, obviamente, um percentual de impostos na alíquota cresce também. O problema é quando a despesa, ou seja, o gasto cresce mais rapidamente do que a arrecadação. E aí você começa a ter uma relação dívida-PIB de 75%, no caso do governo, Lula já está prevista para passar dos 80%. Já está em 76% nesse momento. E pegou o país com 71,7% do governo Bolsonaro. E o ministro Guedes fala com propriedade sobre esse assunto porque lá no governo Bolsonaro enfrentou-se talvez nada incomparável. Não tem forma de você colocar isso numa equação de normalidade, o que foi a pandemia. O gasto público explodiu no mundo inteiro, porque senão as pessoas morreriam, a economia estava paralisada, você tinha que ter muito gasto com saúde, enfim, essas coisas todas que a gente viu durante a pandemia. Mas, para se ter uma ideia, o governo teve um superávit, ele começou a reduzir a dívida logo no primeiro ano, depois teve a explosão de 2020, mas voltou justamente à austeridade fiscal, à responsabilidade fiscal e entregou o país com menos endividamento do que ele tinha recebido. Ou seja, saiu de 75% do governo Temer para 71% nessa relação dívida-PIB. Ou seja, o gasto crescia, na verdade decrescia, enquanto você teve uma arrecadação grande. Vale lembrar que o PIB de 2022, no final do governo Bolsonaro, já tinha crescido em 2021, na recuperação da pandemia, cresceu 2,9% no último ano do governo. Cresceu também 2,9% no primeiro ano do governo Lula, muito nessa questão, né, de que a economia é um transatlântico, você não para de repente. E agora já está tendo problemas para crescer, vai crescer menos do que cresceu o ano passado, só que o gasto disparou. E hoje você tem o que o ministro Guedes chamava de criar dívida para as próximas gerações. Você, jovem que nos assiste, até quanto mais jovem, mais dívida vai pagar desse atual governo, por uma questão métrica, matemática simples. Esse governo está fazendo dívida que o jovem de hoje, que acha que o progressismo do PT, não sei o que, olha para as pessoas mais pobres, o que também é uma bobagem, porque você não houve melhora da qualidade de vida do brasileiro durante essa gestão, mas essa dívida vai ficar lá na frente. Quanto mais jovem, mais dívida você vai pagar. O que você teve no governo Bolsonaro, até porque era uma fixação do ministro Guedes, não vamos deixar dívida para as próximas gerações. Neste momento, esse endividamento cresce.
E quando, só para finalizar, Paula, por gentileza, ele diz assim, esse governo decidiu chutar o balde na emenda fura-teto, lá atrás, nos gastos do ano passado, nos gastos desse primeiro semestre, que também cresceram 40 bi a mais do que no ano passado, só para se ter uma ideia, e o arcabouço fiscal que substituiu a regra do teto, o próprio governo já furou. Ele criou o arcabouço, propôs o arcabouço, usou muito dinheiro de emenda parlamentar para aprovar isso no Congresso, só que ele mesmo furou. Daí reclama do taxade, da taxa humana, dessas coisas todas. Mas as pessoas são muito inteligentes, os brasileiros só não gostam quando zombam da inteligência deles. E aí a resposta vem neste caso. O que o ministro Guedes falou são só os fatos. Alexandre, sua análise aí sobre algumas das declarações do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e quando ele comenta também sobre o inchaço do Estado, Alexandre, ele diz o seguinte, aspas, para o Guedes, quando o Estado começa a ficar grande demais, ele caminha para o totalitarismo, fecho aspas, para o Paulo Guedes aí nessa declaração. Não tem como, né? O grande Estado vira grande irmão, não tem como. Aí a primeira-dama lá em Paris inventa essa história dos 24 milhões para dizer, bom, pelo menos a gente está acabando com a fome. Olha, 24 milhões sem fome, né? O que não é. Né? O Piotr fez um belíssimo apanhado, né? Mas eu acho que a gente tem que lembrar, né? O governo Temer fez a lição de casa, deu uma corrigida naquele disparate do governo Dilma, e que não foi o último período do PT, né? Foi apenas o penúltimo, mas deixou tudo estragado. E aí criou-se o teto de gastos para fazer com que os gastos brasileiros tenham um mínimo de controle em relação ao crescimento econômico. Mas aí inventaram o tal arcabouço, todo mundo sabia na época que era uma tapeação, que era para derrubar o teto de gastos. Mas o Congresso é muito ingênuo, né? Estou usando um eufemismo, né? E aprovou. Né? E aí o que aconteceu é isso que o Piotr lembrou. Aí furaram o próprio arcabouço. E o Paulo Guedes, que ficou em silêncio durante um silêncio de cavalheiro, né? Para não falar mal do substituto, para não atingir o substituto, ficou 1 ano e meio em silêncio e agora mostrou o óbvio, né? Que se o gasto continua crescendo, não tem como manter esse gasto a não ser por dívida pública aumentando. Aumentando a dívida pública, aumenta o juro. Né? Aumentando o juro vai estimular a inflação e vão precisar cobrar mais imposto. Então, mais imposto com inflação, o que acontece? Né? Segura o crescimento, aí vem curva de Laffer. E aí desmorona tudo e deixa a conta para os pósteros, para os jovens de hoje, que não têm a menor ideia do que vai oprimi-los no futuro, nas suas ambições, nos seus sonhos, né? Que é um governo querendo gastar, né? Quando deveria investir. E aí também tem o jogo de palavras, né? Não, então a gente chama agora gasto de investimento, porque afinal na educação e na saúde é um investimento. Não é. Investimento é no saneamento básico, por exemplo, né? E na infraestrutura em geral, para gerar e estimular crescimento econômico, emprego e, sobretudo, gerar renda das pessoas. Como é que faz o governo? O governo cria 56 milhões de dependentes do Bolsa Família, vale dizer, 56 milhões que dependem de dar o voto para continuar esse governo bonzinho, né? Não sabem que esse benefício é do próprio imposto deles, que eles pagam indiretamente em tudo que compram. Agora ficam submetidos. Não dá saída para essa gente. Aí eu insisto em lembrar do Luiz Gonzaga, cantando que a esmola vicia o cidadão. Né? Não tem porta de saída. A porta de saída, obviamente, é a preparação da pessoa para o mundo, para o trabalho, para ter renda. Mas, só que não, né? Porque o objetivo é apenas o poder. Pois é, Augusto, essa iniciativa do teto de gastos, que foi aprovada ainda na gestão Temer, durou apenas 7 anos, era muito elogiada pelos economistas, talvez até tivesse alguns aprimoramentos a fazer, mas aí veio o PT
e traz o tal do arcabouço fiscal, que eu lembro na época a gente trouxe alguns economistas no programa para tentar explicar como funcionaria o arcabouço fiscal, e eles tinham até dificuldade para explicar essa nova iniciativa aí do governo da gestão Lula 3. Uma palavra que ninguém entende, né? Ninguém sabe o que é arcabouço. Pois é, eu lembro até de você perguntando para o economista. Eu perguntava, eu queria saber, até hoje eu não entendo direito não, até porque está lá o Haddad que entende menos ainda. Trocar o Paulo Guedes pelo Haddad é alguma coisa como substituir o Pelé pelo centroavante do Jabaquara, coisa dessa aí. O Haddad, ele não entende nada de economia, como já confessou, não sabe o que fazer, ele taxa. O Paulo Guedes, ele sempre me deu a impressão de que ele se preparou para ser ministro da Fazenda desde os 5 anos de idade. Ele tinha um plano, convenceu o presidente Bolsonaro, induziu o presidente a mudar de ideia em determinados pontos da economia em que o Bolsonaro não estava certo. Exemplo, Bolsonaro era estatizante, ele não gostava da privatização. No fim, ele topava privatizar até a Petrobras, que aliás deve ser privatizada, deveria ter sido já faz tempo. O Paulo Guedes, ele conseguiu dinheiro durante a pandemia, ele impediu que fosse a falência em vários municípios. Aliás, isso não dependia dele também, ele indiretamente, coitado, né? Como é que vai deter essa turma? Fez com que muitos prefeitos se enriquecessem aí com a roubalheira, que ele dava para o prefeito aplicar no combate à pandemia. O prefeito roubava, não é culpa dele. Então eu, curioso, perguntei para ele de onde tinha saído o dinheiro da pandemia, que ele conseguia sempre para socorrer os brasileiros aí e algumas prefeituras, alguns governos. Tal. Ele disse que foram basicamente duas as fontes. Primeiro, o que se deixou gastar no buraco da Previdência. Aumentou o buraco, o rombo da Previdência e tal. Quando a Previdência foi aprovada, eles diziam, nós vamos economizar em 10 anos, era contado em bilhões, muita coisa. E aí ele dizia, isso aí não era um dinheiro que a gente ia juntar, era o que a gente ia deixar de gastar. Além disso, além desse dinheiro, cuja origem é a reforma da Previdência, o Brasil deixou de jogar ali pelo ralo uma quantia mais que considerável. Ele dizia que vinha da possibilidade de não preencher vagas abertas por aposentadoria, já que a digitalização do serviço público permitia trabalhar com menos gente. Eles não preencheram, ele e o Bolsonaro, 25 mil vagas. Todas já foram preenchidas pelo PT. Todas. Isso é o quê? É desperdício. É você desprezar o brasileiro que sustenta banca todas as contas, da viagem da Janja ao café que o Lula toma. Tudo é pago pela gente. Então, eu pergunto sempre, né, vocês conhecem algum militante do PT desempregado? Não. Eu nunca vi. Está entre aquelas coisas impossíveis que o brasileiro repete em piadas, então que agora são politicamente incorretas. Não existe o petista militante desempregado. Me apresentem um, tá, que eu me desminto aqui publicamente.